Tempo de regeneração. Forças para ultrapassar perdas, desafios e limites autoimpostos. Isso e muito mais nesse vídeo que fala sobre o ingresso do planeta Marte em um de seus signos de domicílio, onde ele está muito poderoso, Escorpião. É isso, bem-vindos aí ao Céu que Te Acontece. Carlos Holanda aqui, falando para vocês sobre essa passagem de Marte nesse signo de Escorpião, que é muito potente para esse planeta, né, que expressa muito das suas características naturais. Ingresso esse que ocorre no dia 12 de outubro e o trânsito se estende aí até 24 de novembro. Lembram aí dos outros ingressos planetários de Mercúrio e de Vênus? Pois é, esse ingresso de Marte ele também está muito próximo desses outros dois ingressos, mas ele vai numa via diferente, vai num caminho quase que oposto ao dos outros dois. Não necessariamente no sentido de provocar conflitos e criar destruição, não é isso. Isso fica por conta dos aspectos difíceis que Marte forma no seu trânsito ao longo, até um pouquinho antes da entrada de Marte em Escorpião, que ocorre a quadratura de Marte com Plutão. Tá aí, tem outro vídeo aí para vocês verem no canal a respeito disso. Esse sim é um aspecto difícil. Porém, o trânsito de Marte em Escorpião, a gente não pode dizer que é bom ou ruim, porque esse conceito de bom ou ruim precisa ser pensado com cautela, né? Com bastante detalhes e com bastante aprofundamento em astrologia. Há os aspectos difíceis, tensos, considerados maléficos, e há os benéficos, porém, o modo como isso aí é vivido, usado, pensado, né, como a gente percebe, isso pode ter uma série de variações. E ao longo desse período todo, o Marte vai formar aspectos favoráveis e outros nem tanto. Porém, no pano de fundo, vamos saber que ele está muito forte, né? O Marte predomina, né? Ele manda nesse signo, ele está ali com uma potência máxima, assim como estaria se estivesse no signo de Áries. São dois domicílios para os planetas tradicionais. E aquilo que eu citei lá no iniciozinho do vídeo é muito particular das características do Marte em Escorpião, não só para quem nasceu, mas durante um período como esse, a coletividade responde mais a essas tendências, expressa melhor. A gente sabe que signos do zodíaco, os 12, estão em nosso mapa em algum lugar. Em algum lugar, em algum campo da nossa vida, aquilo ali vai se expressar com mais clareza e intensidade e também a gente pode responder àquela situação, àquela condição que o signo representa. E claro, quando o planeta regente, estamos falando de Marte como o regente tradicional de Escorpião. Claro, um planeta regente, quando passa em cima, né, sobre o seu cenário natural, é óbvio que aquilo que o Escorpião representa, regeneração, transformação, metamorfoses, enfrentar seus próprios medos, voltar-se para dentro, encontrar vias alternativas que não são necessariamente visíveis à luz do dia ou a olho nu, mexer bastante, né, com sutilezas, colocar a agressividade a serviço das coisas que a gente quer fazer sutilmente, dentro de uma perspectiva bastante definida, né? O Escorpião é um signo que tem dentro de seu simbolismo essa coisa da visceralidade. O Marte ali intensifica essa visceralidade. Isso significa que tanto para indivíduos quanto para coletividades, as tendências mais viscerais de engajar-se em algo, sentir paixão, intensidade, muitas vezes até o famoso desejo sexual, isso vai intensificar na maioria das vezes, não é um absoluto, mas na maioria das vezes chama-se a atenção da coletividade para isso, e indivíduos acabam respondendo também. A fase pede um domínio sobre a própria força, conhecer que força é essa, até onde ela consegue se estender, quais são os limites das próprias forças físicas, mentais, emocionais, o que a gente precisa reagrupar, reagendar, ajustar. É importante durante esse trânsito, porque é onde isso fica mais fácil, quer dizer, ou digamos, menos difícil, porque desafio é coisa de Marte. E se a coisa é difícil e ele está num signo de domicílio, o difícil é muito atraente. Então esse dominar a própria força
que implica em tudo isso que eu venho dizendo, também é não usá-la de maneira a ser autodestrutivo, nem tampouco destruir a terceiros, mas para atingir objetivos, descobrir inclusive que objetivos são esses, saber o que se quer, né? Paulatinamente, às vezes tateando, mas principalmente confiando naquilo que, nas entranhas, né? Naquilo que a gente tem assim, isso aqui está me chamando a atenção, isso aqui me diz alguma coisa. Reparem que até na hora de expressar o linguajar para falar de Marte em Escorpião, a gente, para poder explicar isso, também precisa ter até um gestual, né? E uma forma intensa de falar. É tudo forte, né? E já que eu falei também em sexualidade, essas intensidades que vão aumentando durante esse trânsito, tabus, né? Como aqueles que a gente vai falar sobre mortalidade, sobre tempo de vida, sobre o fazer, que é tão importante, aquilo que vai dar significado, conteúdo, consistência, fazer a vida valer a pena. Isso é assunto para esse trânsito. E às vezes a gente precisa enxergar de que modo a gente está sendo superficial com um interesse só para poder agradar a terceiros. E não é isto que este trânsito pede. Ele pede assim, até um certo ponto serei civilizado, mas numa outra parte eu vou procurar realizar os meus objetivos, aquilo ali que, não ferindo ninguém, não atrapalhando a vida dos demais, realmente me realiza. É a fase dos temores enfrentados com nitidez, mesmo que aquilo ali doa e a gente chore um bocado por conta disso, parece até consulta no psicanalista quando atinge aquela ferida, né? É um período ótimo para purgar individual e coletivamente aquilo que não contribui, aquilo que não dá para levar com a gente, a bagagem que não serve mais. E principalmente, vale muito a pena numa fase como essa, a gente procurar aderir com convicção as coisas que nos apaixonam. Claro que de repente você não vai largar seu emprego porque gosta muito daquela outra coisa a fazer e ficar desguarnecido financeiramente, né? Mas na medida do possível, vale muito a pena prestar atenção naquela coisa que você sempre quis e realmente vamos começar, né, pouco a pouco a dar atenção, tempo, intensidade, vai se casando com aquilo ali, vai ganhando meio que uma simbiose com aquela situação que se gostaria de construir. Aliás, aderir a alguma coisa que não te mova, né, de maneira passional, que não te apaixone, tem algo errado aí. Se não for o caso, aquela coisa ali não for o caso que te dá essa visceralidade, esse interesse profundo, talvez não seja naquele lado que você tem que ir, mas para outro. Veja com sinceridade o que te leva realmente, o que te levaria a se entregar totalmente. E assim, não dê tantas atenções, tantas justificativas para não fazer. Assim, é difícil, é complicado, não sei como é que eu poderia fazer isso, mas encontre as alternativas para pelo menos começar, para pelo menos tatear a coisa, a situação. Corrija-se, mude o rumo, mude o disco. Não se prenda a alguma coisa só por orgulho. A vitória numa fase como essa é inteiramente sobre si próprio. Então, gente, aproveitem bem esse período, porque ele é intenso e pode ser favorável de acordo com o modo como nós nos prontificamos a agir dentro do leque de possibilidades que este fator representa, um leque restrito de possibilidades. Ele não vai abrir caminhos noutras direções tão facilmente, mas principalmente nessas. Então, aproveite aí e também dê seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. Um beijo para vocês, até a próxima.